sábado. Vamos lá. Título da lição e verso. Jesus, o mestre por excelência. Ok. Verso. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4:32. Ok. Antes da gente discutir a lição propriamente dita, vamos para os objetivos. O que a gente tinha que ter aprendido na lição dessa semana, o que a gente deveria sentir com esse aprendizado e a nossa prática para essa semana. Então, conhecimento. O que a gente tinha para conhecer essa semana na lição? A autoridade de Jesus como mestre. Ok. O resultado de compreensão da autoridade de Jesus como mestre, ou seja, se a gente entender de onde vinha a autoridade de Jesus para os ensinos que ele proferia, qual é o sentimento que deveria resultar disso? Atração para os ensinos de Jesus. Ok. Uma vez que a gente se sinta atraído para os ensinos de Cristo, qual a prática? Permanecer nos ensinos de Jesus. Okay. Esse é o desenho da lição. Então, nosso objetivo central é descobrir a origem da autoridade do Cristo para dizer o que disse, para apresentar o que apresentou enquanto ensinamentos. Entendido isso, os outros dois objetivos acontecem. Não entendido o primeiro objetivo, ou seja, se a gente não tiver certeza da autoridade do Cristo e da forma como essa autoridade se implantou, todo o resto da lição perde o sentido. A gente passa a ter argumentos humanos ou propostas humanas nesses ensinamentos e não necessariamente ensinos de Cristo. Então esse é o desenho para nós percorrermos aí enquanto lição. Pensando nisso, vamos para o primeiro tema. O que é autoridade? O que significa a palavra autoridade? Quem me ajuda lá? Poder. Poder. O que mais? Influência. Influência. O que mais? Oi? Conhecimento, domínio. Certeza das afirmações. Responsabilidade. Segurança. Segurança. Percebe que todos esses aspectos, tirado uns 2 ou 3 deles, todos esses aspectos que a gente está levantando são elementos que estariam por trás da autoridade, não há autoridade. O que é a autoridade? A autoridade é uma sensação. É uma sensação que alguém tem frente a uma ordem ou uma fala de alguém. Autoridade é isso. Ou, se eu olhar a autoridade no processo qualitativo, é alguma incumbência que eu dou para alguém com poder para executá-lo. Portanto, a autoridade é poder, de fato, que pode ser constituído de fora para dentro, alguém deu uma função, ou pode ser constituído de dentro para fora. Você tem poder. Você é poderoso e não recebeu poder. Se eu olho para Cristo, de onde vem a autoridade de Cristo? O Espírito Santo. Espírito Santo. Quem é Cristo? Cristo é o Criador, que mais? Mantenedor, que mais? Ele é Deus. Existe alguma autoridade maior que Deus? Existe alguma fonte de autoridade que não seja Deus? Portanto, quando eu olho para Cristo e pergunto sobre a autoridade e por que a autoridade de Cristo gerava tanta surpresa naquela época, é porque até aquela época nunca a humanidade havia visto Deus. Só por isso. O que fazia diferença em Cristo em relação a todos os outros é que a humanidade não tinha visto ainda Deus. Pela primeira vez viu. Não tinha certeza ou não sabia, mas estava vendo. Portanto, toda vez que Jesus abria a boca para falar, ou toda vez que Jesus passava por algum lugar, ou toda vez que viam Jesus operando alguma coisa, a autoridade era nítida, porque estavam vendo Deus. Eu posso até dizer que Jesus recebeu a autoridade do Espírito Santo, que Jesus recebeu a autoridade do Pai, sob o ponto de vista da humanidade de Cristo. Mas quando eu olho que nele habitava corporalmente a plenitude da divindade, ou seja, a totalidade da divindade, eu estou vendo Deus em pessoa, numa forma tangível, que não me mata, Cristo humano, mas eu estou vendo Deus. Portanto, quando Jesus fala na missão, quando Jesus age na missão,
eu estou vendo Deus em ação. Essa é a autoridade do Cristo. Portanto, tudo que Jesus diz, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus apresenta como referência, é o próprio Deus em pessoa apresentando essas referências. Diferente de qualquer outro profeta, que fala por uma autoridade recebida de fora para dentro do Espírito Santo. Portanto, quando eu escuto um profeta, eu estou escutando alguém que recebeu a autoridade. Mas quando eu escuto Jesus, eu estou recebendo a ordem da própria autoridade, do próprio poder. Aquele que inspirou todos os demais, aquele que agiu em todos os demais. Portanto, o primeiro detalhe importante de se entender quem é o Cristo, para entender, então, quais são os seus ensinamentos, é que os ensinamentos de Jesus não são inspirados, são divinos. Cristo é Deus. Aí eu posso dizer, sim, como ser humano, ele ficou dependente de Deus e recebeu iluminação e inspiração do Espírito Santo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, essa inspiração vem de quem mesmo? Da própria divindade, ele mesmo. Essa é uma coisa que a gente não consegue compreender, porque nenhum outro ser na Terra guarda essa condição. Deus, homem, homem, Deus. Portanto, a autoridade de Jesus é diferente de todas as demais autoridades, é diferente de todos os demais ditos ou falas que a Bíblia apresente, no sentido do poder inerente, completo ali. A fala de Jesus é perfeita. É diferente da fala dos profetas. A fala dos profetas, ela apresenta a perfeição, mas a fala é humana e imperfeita. Tanto é que a Bíblia respeita a linguagem do profeta. Afinal de contas, todo mundo sabe que a terra não tem canto. Apesar de a terra não ter canto, João vai falar nos 4 cantos da terra. Há uma imperfeição na linguagem que não afeta o contexto da mensagem, mas ela está ali apresentada. Em Jesus, não. Toda a fala de Jesus e toda a apresentação de Jesus é perfeita. Isso é distinto em tudo o mais. Portanto, aprender de Jesus é um privilégio de quem conviveu com Ele. É um privilégio único de quem conviveu com Cristo. Porque escutou palavra de perfeição o tempo todo. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos. A gente recebe isso de segunda mão, no texto inspirado dos apóstolos, mas a fala precisa de Jesus, enquanto esteve aqui, revela uma autoridade incomum, distinta de todo mais. Então isso é uma coisa interessante de observar em Jesus, como primeira referência para entender essa autoridade que os textos de Lucas evidenciam na lição dessa semana, logo na introdução. Fala, Nitinho, depois a gente vai lá nos textos. Quer dizer que Jesus usava a própria As escrituras. Sim. Ele referenciava os textos proféticos. Só que ele colocava esses textos em que condição? Na aplicação correta. É isso que é incrível em Cristo. Ele volta ao Velho Testamento, traz os mesmos textos que outrora foram inspirados por ele aos profetas, e faz o que com esses textos? Recoloca na dimensão precisa. O que não vinha acontecendo até então. Existiam os textos proféticos, eram lidos por seres humanos, interpretados por seres humanos e aplicados inadequadamente. Jesus vem, pega os mesmos textos, recupera a parte perfeita de tudo isso, recoloca na condição exata e apresenta a mensagem. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Sabe, é o mesmo texto, a mesma referência, mas dito pelo aquele que conhece o texto, porque revelou o texto. É interessante a gente ver que muitas vezes nós, seres humanos, confundimos autoridade com exercício de poder. Sim. O grande problema do ser humano é conseguir entender que a autoridade nunca foi nem é exercício de poder. Cristo era o poder máximo do universo. Ele jamais usou o poder para provar a sua autoridade ou fazer o que quer que seja. Exceto uma vez. Sim, mas No muito tempo. pelo contrário. Mas aí não para ele, para o outro, para Deus. Sim, ele nunca usou o poder em benefício próprio, diferente de nós, Sim. não é? E então, uma coisa que me chamou a atenção, lendo Mateus outro dia, é quando ele foi confrontado várias vezes com os saduceus, os homens da lei, papapá, e Cristo só contando história, só contando parábola. Então, em Mateus 22, 46, diz o seguinte:
E ninguém, depois de Cristo apresentar com autoridade isso, falou assim, e ninguém lhe podia responder palavra. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, a lhe fazer pergunta. Ou seja, a autoridade vem de onde? Olha essa autoridade. Na verdade, Jesus é a autoridade. Jesus não tem, não recebeu a autoridade. Ele é. Essa é a primeira grande diferença interessante de observar Jesus. Dentro desse contexto, aí faz sentido a gente olhar as surpresas dos textos apresentados na lição dessa semana. Então, quem é este que até os ventos lhe obedecem? Até os ventos e ondas repreendem e esses lhe obedecem. No segundo texto lá, que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena espíritos imundos e eles saem. E sua fama corria por todos os lugares na circunvizinhança. O outro texto, todos ficaram atônitos e davam glória a Deus e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios. E assim vai. De onde vem toda essa autoridade? De onde vem toda essa estrutura? Dele mesmo. Ele é. É curioso, porque quando Jesus é confrontado sobre a sua divindade, ou sobre quem ele é, ele responde com uma frase pequenininha, 2 palavrinhas, eu sou. Só isso. Eu sou. Não precisa mais nada. Porque só ele é. Todos os outros são referenciados. Só ele é. Todos nós somos criaturas. Ele é. É eternamente para trás, é eternamente para frente, é no presente. Portanto, essa referência de autoridade é importante da gente entender por uma razão. O mundo carece de referências. Talvez uma das maiores desgraças do mundo atual, principalmente vistas na pós-modernidade, é a ausência completa de referências. A gente perdeu a visão do absoluto. E insistentemente o mundo caminha para a pluralidade, para a diversidade, para a igualdade exacerbada. Modelos que eliminam por completo a autoridade absoluta ou a existência de uma autoridade absoluta no universo. Portanto, quando a gente olha para Cristo com essa coisa simples do eu sou, eu passo a ter uma referência. E ao ter referência, a gente não se desespera, a gente não se desestabiliza, porque você tem para onde correr. Se não existir referência, o mundo é um caos. Porque a verdade não existe. Ela é circunstancial. Então, quando eu olho para Cristo e descubro que existe uma autoridade, uma referência, na qual eu posso balizar todas as minhas escolhas, ações, fatos, dúvidas, etc., eu não me desespero. E percebe que o resultante disso é paz que excede todo entendimento. Porque não tem explicação na lógica humana isso. Porque a lógica humana me conduz, no contexto usual dela, não no contexto máximo, mas no contexto usual ela me conduz para um monte de incertezas que vão se ciclando ao longo do tempo. Então, essa autoridade ela é importantíssima por conta dessa referência. O mundo precisa de uma referência. Ele busca referências, só não admite isso. Ele só não reconhece isso. A própria existência da ciência é uma demonstração de que o mundo busca explicações, busca referência. Ele só não quer admitir que essa referência existe, ele quer que ele mesmo seja a referência. Portanto, o primeiro grande sermão de Jesus, pegando carona na lição de segunda, é ele mesmo. Antes do que ele disse ou fez, o primeiro sermão é ele mesmo. A referência, a pessoa de Cristo. A partir dessa referência, ou seja, a partir dele mesmo, a partir de quem ele é, vem as demais referências. O que ele disse. E aí, aqui tem só um recorte de algumas das questões, muitas das quais Jesus falou, para a gente dar uma olhadinha na amplitude das referências de Cristo. E aí a lição traz no Sermão da Montanha, ou no Grande Sermão de Jesus, algumas referências interessantes. A bem-aventurança cristã, a razão do cristão para se regozijar em meio à rejeição, as contra os quais o cristão deve se guardar, imperativo cristão, comportamento cristão, frutos do cristão e o construtor cristão. Só algumas das muitas referências de Jesus. Centenas de outras referências. Mas dessas aqui, quais são as coisas essenciais que balizam todas as referências que a lição de segunda-feira trouxe?
A primeira delas é vertical. Amor incondicional por Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda referência é horizontal. Amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, todas essas referências de 1 a 7 aqui na lição de segunda-feira estão pautadas na mesma estrutura. Amor. Vertical, horizontal. Por que essa preocupação de Cristo em definir seus modelos de apresentação sempre pautados nessa referência? Amor vertical, amor horizontal. A razão disso vai estar lá no Novo Testamento também, mas bem para frente, em 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lembra? A autoridade é Deus é. E o que Ele é? Amor. Portanto, todo o ensinamento de Cristo é obrigado a estar diretamente relacionado com aquilo que Ele é. Portanto, todo o ensinamento de Cristo é amor. A dificuldade não é a gente perceber isso. Até porque o amor de Cristo nos constrange pelo seu exemplo. Ele morreu por todos quando ainda eram pecadores. Não tem dificuldade de entender isso. A dificuldade está em a gente entender como é que isso passa para nós. A dificuldade reside em entender como é que a gente age por esse mesmo paradigma. E como é que a gente age por esse mesmo paradigma num mundo de pecado. Aí está a dificuldade. Entender que Deus é amor é fácil. Entender como eu posso me tornar é que é difícil. Portanto, os ensinamentos de Cristo, ao tentarem pautar isso com exemplos práticos, é uma apresentação daquilo que eu preciso usar como régua, como termômetro, como medida, como elemento de verificação, para saber se eu estou mais próximo ou mais distante disso que Deus é. E aí sim faz sentido olhar para esses textos das bem-aventuranças. Então, o primeiro deles traz uma série de elementos a respeito das características do cristão que segue a vida ou pauta a sua vida pelo amor de Cristo. Então, como ele se apresenta? Bom, o cristão no mundo é pobre. Não pobre de riqueza, pobre de espírito, é humilde. O cristão no mundo tem referências contrárias a ele, porque o mundo não é amor, o mundo é ódio, é pecado. Portanto, alguém que vive o amor no mundo sofre nesse mundo, porque o mundo reage a esse amor. O mundo que não aceita o amor tenta eliminá-lo. E, portanto, o ser humano cristão que vive no mundo e vive na vida de amor, chora, mas é consolado. O ser humano que vive no mundo manifestando o amor de Deus, ele tem uma referência contraditória de ódio. O mundo o odeia. O mundo odeia a luz, odeia a Deus. Portanto, ele reage ao cristão com esse ódio de todas as suas formas, de todas as suas maneiras, para que o amor se extinga, para que o amor acabe. Portanto, a primeira referência interessante das bem-aventuranças é uma quebra de paradigma naquilo que era a expectativa dos cristãos da época de Jesus, dos israelitas da época de Jesus. Os israelitas esperavam sucesso, esperavam a resolução dos problemas humanos, esperavam um mundo de paz, não paz para dentro, paz para fora. E Jesus chega para eles e diz: estão esperando as coisas erradas. Quando você olha a cadeia das bem-aventuranças, é exatamente isso que Jesus está ensinando. Vocês estão esperando as coisas erradas. O mundo é daí para pior, não daqui para melhor. Agora, vocês podem ser daqui para melhores, não o mundo. Portanto, a estrada do cristão é uma mudança do cristão, não do mundo. A gente não vai mudar o mundo só vai piorar. A menos que a Bíblia esteja errada. Se a Bíblia estiver certa, é sempre daqui para pior. O mal recrudesce contra o bem. Ele se manifesta cada vez mais fortemente contra o bem. Então não adianta ter falsas expectativas a respeito da mudança do mundo. O mundo será cada vez pior. Portanto, eu preciso ser cada vez melhor para suportar isso. Porque eu preciso ter paz para aguentar esse tranco. Do contrário, quem se desespera sou eu, e aí a gente perde tudo. Perde o mundo e perde a paz. Então, esse é o primeiro elemento interessante na abertura das bem-aventuranças. Se a gente continua olhando as referências do sermão,
vai aparecer os motivos da alegria, as referências que trazem alegria para o cristão. Então, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Vocês são felizes quando os homens fizerem isso. Por que que eu sou feliz quando os homens me odeiam e me expulsam da sua companhia? Porque isso demonstra que tem um contraste. Se eles não fizerem isso, eu estou igual a eles. Aí tem problema. Ou seja, não é que o cristão é masoquista e gosta de ser odiado e gosta de ser expulso da companhia dos outros. É que a hora que ele percebe que isso está acontecendo pelas causas certas, ou seja, pela manifestação do amor cristão, integridade cristã, conduta cristã, forma cristã de agir, quando ele percebe que isso ocorre, por conta dessas questões, o que ocorre? O que acontece é algo muito simples. Significa que eu cheguei perto de Deus e isso contrastou. Isso provocou o mundo. E o mundo não aceita a alegria e paz do cristão na forma como Deus a manifesta. Portanto, ele vai reagir, não tem como evitar. Você levantou a mão? Não sabia se estava cumprimentando ele. Ele fez assim, eu vou olhar se tinha alguém lá. Diga. Ao texto bíblico, só um contraponto, ao texto bíblico que diz que nós devemos ser o sal da terra, devemos ser a luz do mundo, nós deveremos ser um aroma agradável ao mundo. Então, deverá haver um certo momento em que nós faremos a diferença no sentido de sermos. Sim. Só que isso vai provocar imediatamente o quê? o efeito Tanto colateral. a Bíblia quanto o Espírito de Profecia demonstram isso claramente. Vivêssemos nós o primeiro amor, aquele manifesto nos apóstolos, suscitaríamos iguais ou maiores perseguições que aquelas que eles sofreram. Leia lá, grande conflito. Está escrito lá. Então, ou seja, a manifestação do amor genuíno ao mundo gera isso. Não tenha dúvida disso. Não, sim. Gera por quê? Por duas coisas. Duas coisas interessantíssimas. Em primeiro lugar, gera porque pessoas aceitam esse amor. Quando você começa a manifestar uma conduta íntegra e um amor cristão, pessoas que estão buscando por isso são atraídas a você. Ao serem atraídas a você, são, entre aspas a palavra, desatraídas de outros. Qual o resultado? Ciúme, inveja, perseguição. É isso que acontece. Você vira referência. Toda vez que você vira referência, você também vira vidro. Essa é a questão. Portanto, o mesmo amor que converte é o amor que suscita a ira. E suscita a ira por quê? Por que Jesus foi tão perseguido pelos discípulos, pelos fariseus? Porque onde Jesus passava, o que acontecia? Juntava uma multidão. E onde os fariseus passavam, fugia uma multidão. Era o inverso. Sim, mas é exatamente isso. Mas é aí que eu acho que a diferença do cristão é essa. Eles exercem um efeito catalisador naqueles que estão necessitados e buscando a Deus. E aqueles que conhecem e não gostam, entende? Vão te odiar. Sim, é isso. Mas, ou seja, mas aqueles que não estão, você vai ser um aroma, você vai ser a luz, Com certeza. você vai ser sal. Com certeza. Portanto, por que eu sei que a medida é essa, o ódio? Por que o texto vai dizer, regozijai-vos quando vos odiarem por causa do Senhor? Porque é exatamente isso que está acontecendo. Você está manifestando o amor de Deus, pessoas estão sendo atraídas e salvas por esse amor, e pessoas não querem isso. Portanto, eu sei que isso está acontecendo quando isso ocorre. Mas as pessoas que não querem isso, porque Cristo não foi morto, não foi odiado pelos romanos, primeiramente. Não. Foi pelo seu próprio povo. Exatamente. Ô, Jânio, Diga. porque a autoridade de Deus, o amor, faz o mundo perder o poder. Mas lógico. O exercício Total. O exercício do poder é força. O exercício do poder é força. Sim. No momento que você, por autoridade de Cristo, Tira isso. exerce amor, esse amor atrai, a autoridade atrai. O exercício do poder, não. Não atrai. O exercício do poder faz com que as pessoas ou o povo obedeça, enquanto você tem aquele poder para causar algum efeito sobre ele. Barganha. Agora, o amor de Deus, não. Então, como ele atrai pela autoridade do amor, esvazia o poder. Então, o poder automaticamente mune da força que ele lhe
que é conferido por poder, e vai agir sobre aquele que está apresentando uma contrafação ao poder dele. Esse é o grande. E, portanto, você vai ter perseguição. É. Não tem como evitar. É isso. É irremediável esse processo. Por isso que é inalterável. o verdadeiro cristianismo, ele não faz perseguição, Não. porque é amor. Muito pelo A contrário. contrafação está aí. Exatamente o oposto. Então, quando a gente olha... E é interessante, já que você falou nesse ponto, o cristianismo não só não faz perseguição, como o cristianismo só tem duas medidas para o mal: tolerância até a conversão ou execução dele para a sua extinção. Se você olhar o povo de Israel, você só vai ver essas duas posturas. Deus chega para o mesmo povo de Israel e diz: vocês têm que ter misericórdia. Mas é o mesmo povo para quem Deus disse o quê? Destrua o mal. Mate todo mundo que não me aceitou. O mesmo Deus. Ou seja, com o mal não tem um meio termo. Eu tenho a tolerância do pecador para que ele se converta, ou a execução do pecado. Não tem contemporização. Já no mundo mal tem todas essas coisas. Eu tenho a contemporização do mal quando convém. Eu tenho a exclusão ou o disfarce quando não convém. É só assistir. Quem acompanhou o noticiário de quinta e sexta, é só olhar. Todo mundo virou santo da noite para o dia. Todos os amigos viraram santos e só um é inimigo e foi para a cruz. Aí você diz: espera lá, um colocou o outro que colocou um. E ninguém sabia. Só acompanhar lá. Um vai preso na Suíça. O outro vem correndo embora antes da eleição e diz para todo mundo que não sabia de nada. Mas foi colocado pelo outro. Trabalham juntos há 20 anos, 30, 40 e não sabia de nada. Quer dizer, assim, é ridículo você olhar para onde o mal se conduz. A forma como ele é. É ridículo, mas essa é a realidade. É insano. Mal é assim. Razão disso vem os ais. Quais são os ais que foram apresentados no contexto da lição? Ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. É pecado ser rico? Não, mas é pecado ter o consolo na riqueza? Opa, com certeza. O consolo está onde? Em Deus, está nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse mesmo consolo está referenciado na outra bem-aventurança para frente, pela razão que o consolo é trazido. A mansidão, a perseverança. Portanto, tem um desenho aí. Dentro do contexto do verso dos ais, esse ai da riqueza é a inversão de valores. É quando eu coloco nas coisas a minha referência e não em Deus. E aí não importa qual o tamanho da riqueza, ela pode ser R$1 ou R$1 trilhão, ela tem o mesmo tamanho. O tamanho da confiança que eu tenho naquele real. Só isso. Portanto, já tenho o consolo, não precisa de Deus. Ai dos que estão fartos agora, porque vireis a ter fome. Quando? Em algum momento da história da vida, as coisas se invertem. As necessidades mudam, e aí nada do que se tem da fartura é suficiente, porque o fim de todos é igual. Razão pela qual Jesus advertia o povo da época de sepulcros caiados. Lindos por fora, mausoléus fantásticos, mas por dentro é tudo a mesma coisa. Deteriorado, podre, em degeneração. Mais um dos ais que aparece ali. Ai de vós que hoje rides, porque a vez de lamentar e chorar. É pecado ser alegre, é pecado ser feliz, é pecado rir. Não, é pecado rir dos outros. É pecado rir daquilo que não é a fonte da alegria. É pecado rir pelo motivo errado. Porque a alegria vem de um coração em paz, de um coração que ama, de um coração que se submete à vontade de Deus, e portanto está em paz, e quem está em paz é alegre. O mundo está caindo aos pedaços e está subiando passarinhos por aí. Olha lá, é insano? Não, não é insano. É simplesmente que você olha com outros olhos. Já o mundo não. O mundo ri da desgraça. Ainda bem que eu nasci fariseu, não publicano. Homem e não mulher. Ri da desgraça. O texto termina: ai de vós quando todos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos
profetas. E é interessante porque esse texto está em contraste com a bem-aventurança, que diz a mesma coisa. Ao contrário disso. Vocês vão ser alegres e felizes no louvar, porque assim fizeram aqueles que creram nos profetas. Então, quem creu nos profetas verdadeiros, louvou a Deus de forma alegre e completa. Quem creu nos falsos profetas, louvou. Até quando? Até a falsidade ser apresentada. Portanto, a compreensão das mensagens bíblicas dos profetas bíblicos pode me levar para a alegria, para a felicidade. Mas a incompreensão disso pode me fazer aceitar mensagens espúrias e interpretações equivocadas do mesmo texto. A mesma Bíblia pode salvar ou matar. Depende de quem é que está comigo ao lê-la. A mesma Bíblia que salva, mata. A mesma Bíblia que converte, me afasta de Deus. Depende de com quem eu estou lendo. Estou lendo com o Deus que a inspirou ou estou lendo sozinho? Percebe? Há uma situação interessante nessa inversão do texto aqui, do regozijo e louvor e do louvor falso, baseado na falsa interpretação. O texto ainda anda um pouquinho e dá um imperativo cristão. E aí vem uma lista de ordens que é a parte central da mensagem. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, ao que te tirar uma capa, deixa que leve também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Esse texto é um dos textos mais complexos da mensagem inteira, não pelo texto em si, mas pela prática dele e a compreensão do significado dessa prática. A leitura equivocada desse texto é a leitura da aceitação da usurpação. Se isso fosse verdade, Israel não tinha invadido Canaã. Se usurpação fosse o plano de Deus para o seu povo, Israel não invadiria Canaã. Portanto, esse texto tem que guardar alguma outra interpretação que não a resignação insana frente à atitude do mal. Há coisas mais profundas nesse texto e fantásticas nesse texto do que a transformação que acontece no coração daquele que crê, em relação ao que ele se resigna para a salvação do outro e ao que ele não se resigna para a mesma salvação. Entender o ponto de equilíbrio dessas duas coisas é entender a dimensão da verdade de Deus. Não entender isso é passar por alguns problemas de masoquismo ou coisas do gênero. Ou aceitar o sadismo como algo comum e existente no mundo e que deve ser mantido. Não, não é esse o texto. Quando a gente olha para o texto que descreve o amor, quando a gente olha para as coisas que estão atrás desse amor, o meu coração é genuinamente desprovido do ódio, da inveja, da ignomínia. É isso que esses textos querem dizer. Ou seja, a minha atitude frente ao mal é uma atitude de reconhecimento de que há um poder por trás desse mal e esse poder precisa ser vencido. Ou seja, eu consigo separar o pecado do pecador, para ficar fácil a frase. Eu consigo entender que o pecado precisa ser destruído e o pecador não necessariamente. Eu tenho essa visão do que o outro pode se tornar a partir da minha influência e não olhá-lo como ele está, preso ao pecado. É dessas coisas que esses textos estão falando. Ou seja, qual é a atitude que move o coração do cristão? Isso não tem nada a ver, e erroneamente aplicado em algumas circunstâncias, com você ter uma atitude passiva no mundo, senta na sua cadeira e admite que toda sorte de açoites e azorragues sejam batidos nas suas costas, como se isso fosse cristianismo, dar a outra face. Não, não é essa a questão. A questão é, eu consigo olhar para quem está me batendo com um olhar de salvação. Se eu consigo, então eu estou ligado a Deus para saber qual é a medida dessa segunda face e a forma como ela acontece.
Caso contrário, eu estou arbitrando sobre isso. E aí vira aquele processo de comiseração ou de autoflagelo, de achar que pelo autoflagelo eu estou exercendo o amor de Deus. Isso é egoísmo. É doido isso, mas é egoísmo. A gente está recheado de exemplos na história de pessoas que se posicionaram com uma atitude brilhante, em alguns casos, de manifestação de resignação, mas que talvez não tenham a motivação correta. Talvez a motivação seja não o amor de Deus, seja simplesmente uma demonstração do grau de equilíbrio, força e competência que eu tenho para resistir à opressão. Portanto, é egocentrismo, a despeito da aparência de bondade. A parte grave desse texto não reside na atitude, reside no motivo. O que moveu? Ou seja, em nenhuma estrutura, tem um capítulo muito interessante, fica como leitura para casa, tem um capítulo em que Ellen White descreve nos textos dela, um capítulo que trata só de demandas de natureza humana, particularmente demandas judiciais. Muitas vezes aplicam-se esse texto das demandas que aparecem no capítulo 6, versos 27 a 31 de Lucas, como se fosse um processo de resignação em que eu não posso, em condição alguma, submeter-me às discussões legais do mundo. O texto não tem nada a ver com isso. O texto tem a ver com a proatividade do cristão. Ou seja, o que é condenável e objetável na Bíblia é que eu dê o passo de procurar nas estruturas humanas a resolução dos meus problemas. Ou que eu ponha em litígio meu irmão por uma demanda minha. Ou seja, o que o texto nega é a proatividade legal. E aí Ellen White descreve nesse capítulo inteiro essas questões. Ou seja, a igreja não pode entrar, e nem os seus membros, em demandas judiciais proativas. Ou seja, não é da nossa competência processar os outros para resolver problemas. Porém, nunca foi dito, e não é parte da discussão, que eu não posso reagir à demanda. Se alguém vem atrás de mim com a demanda, por obrigação material, até de respeito à lei, eu tenho que atender a demanda. O que eu não devo é provocar a demanda. Todos os problemas do cristão se resolvem no cristianismo. Eu não posso expor as causas do cristianismo ou a vida cristã a tribunais pagãos. Porém, se um tribunal pagão me chama, eu devo levantar e defender a integridade dos valores e da fé. Paulo fez isso dezenas de vezes durante os seus julgamentos, a ponto de quase converter o maior dos juízes da época, um rei. Portanto, a defesa é legítima, o que não é legítimo é o ataque. E é isso que está atrás desses textos. Entender isso, se a gente não entender isso, a razão óbvia é por que a igreja é obrigada a manter advogados cristãos e não buscar advogados no mundo? Ellen White fala disso naquele capítulo. Nós não deveríamos buscar pessoas do mundo para balizar nossa defesa. A gente deveria ter a nossa própria situação ou resolver os problemas internamente. Mas se o mundo reage a nós, nós temos que ter a integridade de responder ao mundo com aquilo que é legítimo e pelos motivos corretos, não pelo ataque. O equilíbrio dessas duas coisas é a situação mais complexa desse texto. Porém, a leitura ampliada dele, olhando todo o espectro do que esse texto traz e os comentários que esse texto tem na pena inspirada de Ellen White, dá a dimensão completa do texto. Estamos vivendo num mundo mau, guiado pelo mal. Portanto, nossa demanda nesse mundo é manifestar o bem toda vez que questionados pelo mal, toda vez que atacados pelo mal. A nossa resposta deve ser de integridade e honestidade. Isso significa que seremos aceitos pelo mundo ou vitoriosos na nossa resposta? Não. Mas significa que devemos nos calar? Também não. É essa a diferença do texto. Fala. Você não falou o capítulo Oi. do livro? Deixa eu abrir. ME, terceiro volume, capítulo 37. Tá? Adventistas do sétimo dia e ações judiciais. Capítulo o inteiro que eu gosto muito é o pensamento de Desmond Tutu. Desmond Tutu era arcebispo do Pretório. Sim. E ele foi depois
presidente lá da África do Sul, né? Ele tinha uma frase que para mim eu trago como muito fundamental. Ele diz o seguinte: numa situação de injustiça, você escolher a neutralidade, você já optou pelo lado do opressor. Exatamente, Cristo diz a mesma coisa. Sabe, a incompreensão desse texto, a incompreensão do texto de Lucas 6 é essa. Nós não somos... A gente fala disso o tempo inteiro, né? A educação adventista não é neutra. Nós não somos plurais, a despeito da lei brasileira dizer, como princípio inicial da LDB, de que a educação deve ser plural, de que o respeito à igualdade deve ser defendido a toda custo. Espera lá, nós não somos assim. Nós temos um pensamento cuja autoridade é central, e se ela é central, ela é a verdade, a despeito das falsas verdades. Portanto, a neutralidade é a sustentação do mal. Jesus não foi neutro. Jesus não foi neutro. Agora, teve momentos em que Jesus eliminou a discussão? Teve. Diante de Pilatos, ele eliminou a discussão. Porque Pilatos não queria saber quem Jesus era. Ele queria uma alternativa para não ter que matar Jesus. Que viesse de alguma outra coisa que não fosse quem Jesus era. Enquanto Pilatos continuou perguntando coisas dessa natureza, qual foi a resposta de Jesus? Silêncio. Até quando? Até quando Pilatos chega em quem Jesus é. Aí Jesus devolve a resposta. Qual é a resposta? Você disse. Em outras palavras, você sabe. Portanto, a escolha está na sua mão. Se Jesus foi neutro? Em absoluto, nunca foi. Se Jesus tivesse sido neutro, não tinha salvação. Aliás, se ele tivesse sido neutro, não tinha sido morto. Jesus só foi morto porque não foi neutro. Só por isso. Essa é a diferença. Por exemplo, Jesus passou no milharal, colheu espigas com os discípulos. Era justo? Era correto? Não era milho. Era verdade? Não, trigo. Na verdade, o texto fala espigas. Então, a gente deduz milho, né? Dentro do contexto, o que acontece? Jesus podia não ter colhido? Politicamente correto, o que ele devia fazer? Politicamente correto, o que ele devia fazer? Não colher. Ou no mínimo colher escondidinho para ninguém ver. Politicamente correto. O que Jesus fez? Fez o que tinha que fazer. Estava com fome, discípulos com fome, colheu. Davi com fome faz o que no templo? Entra no templo e come os pães da proposição. Com a autoridade de quem? De Deus. Mas ele não podia fazer isso. Percebe? A gente tem que entender que os textos têm contexto. Os textos têm uma aplicação muito mais profunda do que a superfície, o que é fantástico na instrução de Jesus. E aí eu termino com as outras lições que são mais simples. As próximas lições que a gente tem decorrem das duas questões que ficam, das três questões que ficam, que é o comportamento do cristão, frutos do cristão e o construtor cristão. Qual é o contexto de família que Jesus vem instalar? Que demonstra a primeira parte, que é o comportamento. Jesus vem para os seus e os seus não o. Portanto, quem passa a ser família de Jesus? Todos os que ouvem a palavra de Jesus. E ele está negando, entre aspas, nessa frase, mãe e irmãos, que estavam para entrar na casa, não chegavam a Jesus e tinham um objetivo. Eles não queriam só entrar para ver Jesus, eles queriam entrar para tirar Jesus de lá, porque Jesus estava incomodando. O que Jesus estava falando negava a postura de autoridade da época. Ou seja, ele estava agindo, na visão deles, como um insurgente. E aí os irmãos e mãe de Jesus querem entrar na casa, caiu o teu dinheiro ali, os irmãos e mãe de Jesus querem entrar na casa para fazer o quê? Para tirar Jesus de lá, politicamente correto. Está provocando dissensão aqui. Vai dar problema para a gente. O que Jesus faz? Meus irmãos, minha mãe são aqueles que ouvem. Ponto. Qual é o contexto da nova família do cristão? A nova família do cristão faz o quê? Age assim. Todos aqueles que aceitam Jesus, reconhecem o seu nome e respondem afirmativamente ao seu nome, são chamados, por adoção, filhos e filhas de Deus. João capítulo 1. Essa é a referência.
Dentro desse contexto de nova família, Jesus abre um monte de leques. A nova família por ouvir a palavra de Deus, a nova família na retirada de uma nação física para uma nação espiritual, a retirada de um sacerdócio físico para um sacerdócio espiritual. Portanto, todos somos feitos sacerdotes no reino de Deus, sacerdócio santo, povo santo. Portanto, há uma inversão de modelo que Cristo faz na história até então vigente no mundo. E essa visão muda o comportamento do cristão, que deixa de ser um comportamento passivo ou reativo de busca do mundo à verdade, para ser um comportamento proativo de entrega da verdade ao mundo. Israel era reativo. Monte-se um povo, estabeleça uma nação e seja perfeito, e o mundo saberá que Deus está ali. Agora a visão é inversa. O mundo é imperfeito e eu preciso ir ao mundo com a mensagem, provocando o mundo para que perceba a mensagem. É o que vocês vão fazer distribuindo os livros. É o que a gente faz proclamando a verdade. Há uma inversão de família. Onde está a família do cristão? A família do cristão não está só aqui. Ela está em todos os lugares onde hajam pessoas buscando a verdade. Portanto, eu tenho que ir atrás da família. Eu tenho que buscar a família. Porque a família de Deus não é essa aqui. Essa aqui é a família responsável pela mensagem de Deus. Essa família de Deus está espalhada em tudo que é lugar. E eu tenho a obrigação de buscá-la. Portanto, esse comportamento do cristão, sob o ponto de vista não só da referência comportamental frente ao pecado, também tem um comportamento frente à postura do cristão nessas estruturas de buscar o mundo. E aí, o mundo pode conhecer que existe isso. Como é que o mundo vai saber que o amor de Deus está manifesto em nós se a gente não vai ao mundo? Se o amor fica só entre a gente. Se é que fica. Percebe? Não tem? A gente tem que entrar no mundo, salgar o mundo, iluminar o mundo, aguar o mundo. Ide. Fazer discípulos. Batiza-os. E depois ensina toda a verdade. Então, esse desenho é o desenho de inversão. Quais seriam os frutos dessa atuação? Qual seria o resultado disso? E aí vem uma parábola em duas partes, na lição de quarta e quinta, que é a parábola do bom samaritano, onde a gente tem a referência de fruto. Qual é o fruto? O que é a história do samaritano? O fruto é o amor, manifesto na vida prática. E é curioso porque essa parábola tem uma inversãozinha curiosa. Vocês leram a parábola, não vou contar a historinha tudo de novo, mas tem uma inversão curiosa na forma como Jesus pergunta, na maneira como Jesus vira para o que havia apresentado o litígio para Cristo. Lembra? Jesus está sendo provocado por doutores da lei. E a forma como Jesus devolve a pergunta é curiosa. Quem foi o próximo daquele que estava jogado na rua? A pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? A resposta de Jesus é: quem foi o próximo daquele judeu que estava deitado na rua? E aí só sobra uma resposta para dar. Ou eu identifico o sujeito pelo nome ou pela atitude. Como identificar pelo nome? É o reconhecimento da minha falsa atitude. Ele reconhece a atitude. Aquele que agiu com misericórdia para com ele. Quem é o próximo quando eu olho Cristo? Percebe? Reconhecer que o samaritano era o próximo era reconhecer que Jesus era o próximo. Ele não podia reconhecer isso. Porque reconhecer que Jesus era o próximo era reconhecer que o doutor da lei era Jesus e não ele. É reconhecer que a atitude de Cristo era correta e a dele não. O conhecimento de Cristo era perfeito e o dele não. Portanto, quando a gente olha o resultado, o fruto, é o amor manifesto. E o amor manifesto não tem questionamento. Contra fatos não tem argumento. Você pode ter argumento contra argumentos, mas contra fato não. Aí vem, por que Jesus contava historinha? As historinhas mostram fatos, e contra os fatos não há o que argumentar. Os fatos são precisos, eles são completos, eles são amplos o suficiente para não gerar nenhum tipo de outro questionamento que não a verdade. Ou seja, o que é a verdade? A verdade é a realidade, não é a fantasia. O
problema é que os argumentos do mundo são todos baseados em hipóteses fantasiosas da realidade. Porque aí eu tenho espaço para argumentação e construção de ideologias próprias da estrutura humana. E exercício de poder. Ideologia é Colocar isso. os meus argumentos, eu uso poder. Ideologia é isso. Como é que a lição termina? Último verso da lição, lá na lição de sexta-feira. Em sua vida e ensinos, deu um perfeito exemplo de abnegado ministério que tem sua origem em Deus. O Senhor não vive para si, criando o mundo, mantendo todas as coisas, ele está ministrando constantemente em benefício de outros. Faz que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Esse ideal de ministério de Deus confiou ao seu Filho. A Jesus foi dado pôr-se como cabeça da humanidade para que, por seu exemplo, pudesse ensinar o que significa servir. Toda a sua vida esteve sob a lei do serviço. Serviu a todos, todos ajudou. Assim viveu ele a lei de Deus e, por seu exemplo, mostrou como podemos obedecer a essa lei. Isso não era uma cena imaginária, mas uma ocorrência verídica, que se sabia ser tal qual era apresentado. O sacerdote e o levita que tinham passado de largo encontravam-se entre o grupo que escutava as palavras de Cristo. Junta esses dois textos e traz para hoje. Tira sacerdote e levita e põe você e eu. E aí contrasta com o texto de cima. Ou seja, qual é a essência do ensinamento de Cristo? Se você quer ver a essência do ensinamento de Cristo, pega um livrinho pequenininho e lê de novo, se você já leu, ou lê pela primeira vez se não leu. Chama-se Serviço Cristão. Ali está a essência do ministério de Jesus, resumida pequenininha, num livrinho pequenininho que lê numa sentada. Ali está a essência do ministério de Jesus. Essa é a disposição que deve reinar no coração do cristão. Independente do que aconteça como resultado disso, o coração do cristão tem que estar sempre pleno de serviço, pleno da atitude de servir, da disposição de servir. Sendo assim, feito isso, Cristo é manifesto ao mundo, e aí todas as promessas se cumprem, a despeito de todas as tentativas do mundo de bloquear isso. Isso é o que vai resultar a vinda de Jesus. Essa disposição, essa atitude de amar. Que Deus nos abençoe, para que de alguma forma a gente entenda por completo isso enquanto atitude de vida, mesmo sabendo que isso vai provocar reação, mas que essa seja a disposição de todos nós, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo maravilhoso exemplo do teu Filho, seja na forma humana em apresentar a dependência completa de um Deus de amor, seja na forma divina em se dispor de tudo para nos salvar, que esse amor maravilhoso que nos constrange enquanto ideia possa nos constranger enquanto vida, para que a vida de Cristo seja manifesta em nós, para que outras pessoas que buscam desesperadamente por referências possam encontrar em nós o exemplo manifesto de Cristo em nossos dias. Dá que com essa manifestação possamos abreviar a tua vinda e, se possível, ainda assisti-lo voltando em nossa geração. Perdoa nossos pecados, oramos e pedimos todas essas coisas confiados nos méritos de Jesus. Amém. Sublime amor, amor de Deus, que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus enviou. Ao sofredor
vem.